Let's go! Então, há um assunto muito importante nesta altura, que vamos dedicar o episódio de hoje a falar um pouquinho mais disso, que é uma das coisas mais importantes desta situação toda da pandemia, que é a saúde mental. E eu queria começar por te perguntar o que é que tu achas da importância disso e como é que uma pessoa pode manter a saúde mental, a sanidade mental, durante esta altura em que nós temos as pessoas fechadas em casa, ou algumas não podem trabalhar, outras têm alguns negócios que não podem funcionar normalmente. Eu queria saber o que começava Eu acho que é um tema mesmo muito importante e tem sido falado nos últimos tempos, e ainda bem. Se calhar menos do que o que devia, porque acho que é mesmo uma componente muito importante, que é o bem-estar das pessoas, e temos visto um aumento de casos de depressão e lá está, temos visto a falta de bem-estar das pessoas no geral, que é normal, não é? Não estamos a viver uma situação fácil, mas acho que é preciso arranjarmos formas de lidar com isso e tentar sempre ver algum lado positivo desta situação. Acho que um dos aspectos muito importantes que tem faltado é o caso do desporto. Eu acho que muitas pessoas que já praticavam, isto agora, pronto, pegando nas pessoas que já praticavam desporto antes, por exemplo, eles tinham isto, o desporto, digo, quer seja ir ao ginásio, no nosso caso praticar jiu-jitsu, no caso de outra pessoa qualquer, seja outra arte marcial qualquer, ou dar uma corrida. Acho que a prática desportiva era aquele momento de alívio de stress, de ansiedade, não era aquele escape do dia. Isto numa situação normal, ou seja, sem pandemia, sem nada. E acho que com esta situação toda, o facto de não ser possível ter esse escape e ter esse alívio de stress todo, começou-se a acumular muita coisa. Eu acho que já é mau durante o dia todas as más notícias que somos bombardeados, não é? Eu acho que uma das coisas que eu procurei fazer foi desligar-me um bocado dessas más notícias. Acho que não. Claro. Estar constantemente a saber os números e todas essas coisas, eu acho que tentei desligar um bocado, porque eu não tinha influência nenhuma não conseguia travar de uma forma assim significativa esses números, então o que eu ouvia só me ia afetar a mim, e negativamente. Não ia trazer nada de bom. Exatamente, não ia trazer nada de bom, saber os números e tudo isso. Não, é bom estar por dentro da situação, saber como é que está a evoluir, mas não vale a pena saber todos os dias. É isso, não cair no exagero. O que é que aconteceu? Exatamente, não era estar completamente a leste da situação, claro que sabia perfeitamente o que estava a passar, não é? Mas sentia que não ganhava nada ao ouvir tantas vezes a mesma coisa. E acho que isso tem acontecido muita gente a ouvir muitas dessas más notícias todas, a juntar ao isolamento, Claro. a juntar à falta de contacto que têm com outras pessoas. Acho que tudo isso tem aumentado os níveis de ansiedade e de stress. Para além dos níveis aumentarem, depois não há uma forma de uma pessoa se desligar um bocado e de aliviar esse stress. Então acho que tudo isso contribui para um mal-estar, não é? Geral e desse no fundo perda assim um bocado da saúde mental. Depois também já tinha discutido isto com alguns amigos e pessoas que já treinavam, pessoas que treinavam regularmente, e toda esta falta de treino, o que é que levou? Problemas de sono, por exemplo. Chegavam à noite e sentiam que... Tem demasiada energia. Exatamente. Aquela energia que normalmente gastavam durante o dia, não gastaram. Então, problemas de sono, lá está. Depois, isto acaba por ser um ciclo. Ou seja... Claro. Não dormes, ficas mais estressado. Exatamente. Mais estressado, vais ver mais as coisas, depois também vais conseguir dormir e assim vai. Claro. E depois, pronto, essa eu acho que é aquela componente toda de ansiedade,
só nos faz mal, não é? Como é óbvio. E temos sempre de tentar arranjar forma de lidar com isso. Eu acho que uma das maneiras que se pode lidar com isso é, dentro do possível, procurar fazer alguma atividade física, Claro. seja o correr ou os treinos em casa. Nós ainda arranjamos assim algumas alternativas para os nossos alunos de fazerem os treinos em casa. Acho que isso, claro que não é a situação ideal, não é? Nós sabemos que não é. Mas dentro não é do situação- possível, claro, eu acho que também essa parte é a parte de manter uma rotina, não é? O que eu senti mais dificuldade foi. Começou logo desde o início, foi problemas de sono. Eu não conseguia dormir. Havia dias que eu estava com sono às 6 da tarde, havia dias que eu não tinha sono, chegava às 3 da manhã e pareciam 4 da tarde para mim. Então foi a primeira coisa que eu senti. E tive assim durante uma semana. Então uma coisa que me ajudou muito é ter uma rotina. Sempre eu vou treinar esta hora, vou dar uma corrida, vou dar corrida sempre a esta hora, almoço sempre a uma hora, já que uma pessoa está sempre em casa, é fácil. Daqui a uma hora, daqui a duas, agora estou a ver um filme, agora estou a trabalhar, vou trabalhar mais uma hora, que apetece-me. E acho que isso tem uma influência muito maior no bem-estar da pessoa do que as pessoas realmente acreditam. Estava a ler um livro, que também já leste, o Sleep, Sono, que diz isso, que é uma das coisas mais importantes, é a hora que tu acordas, acordar sempre à mesma hora. Sim. E eu mudava um pouco, dependia da que hora que ia dormir, então acordo a esta hora, depois acordo a meia hora mais tarde, e desde que eu li esse livro, acordo sempre à mesma hora, independentemente da hora que eu vou dormir. Depois ele dá lá uns truques Sim. como fazer um manage disso. Se for dormir às 3 da manhã, acordo à mesma hora. Se for dormir à meia-noite, eu vou acordar à mesma hora. E isso traz um pouquinho de estabilidade, porque para mim também a saúde mental é uma questão de muito equilíbrio. Que é bom uma pessoa trabalhar, pronto, é o que faz durante o dia para sentir um sentimento de realização. Depois também é bom, só que aquilo também nos stress, depois é bom treinar para relaxar também. Então esse equilíbrio é que traz a saúde mental assim uma pessoa. Depois tem, claro, a parte familiar, a parte pessoal, mas pronto, tendo isto tudo equilibrado, aí é que traz o bem-estar mental. Sim, eu acho que no fundo é tentar manter a normalidade, não é? O que tu estavas a tentar fazer é manter uma rotina. Sim, eu acho que a dificuldade desta altura é manter o equilíbrio nisso tudo, percebes? Porque, ok, agora não podes sair de casa, agora não podes ir trabalhar, então a tua rotina já não é a mesma. Então aquilo, na verdade, para mim, a maneira que eu vejo, a maior influência é o quebrar a rotina. Claro. Muita coisa fora, não é? Está muita coisa exatamente, e uma estragada. pessoa sente-se fora, não é? Depois tens a parte também de não estás com os teus amigos, não estás com a tua família, que isso tem um peso gigante também. Mas assim, numa parte mais individual, eu acho que a maior influência é isso, é a quebra de rotinas da pessoa, e a pessoa acaba por não saber o que fazer. Sim, isso aí concordo plenamente, mas para pegar um bocadinho no que tu estavas a dizer de não estar com os amigos, não estar com a família, eu acho que esse é um dos pontos mais importantes, que é, ok, estamos em isolamento ou com os contactos muito restritos, mas eu acho muito importante tentar manter ao máximo a ligação com as pessoas, ou seja, não posso estar com, por exemplo, no nosso caso no Jiu-Jitsu, né, temos um grupo grande, mas é muito importante manter a ligação com toda a gente. Ou seja, nós no fundo estamos a passar isto todos juntos, não é? Ninguém está a passar esta fase sozinho. Claro. Não é? Isto é uma coisa que está a afetar toda a gente, então acho que a melhor forma de ultrapassarmos é efetivamente todos juntos. E uma das coisas mais importantes que eu acho que se pode fazer é mesmo manter esse grupo, seja de que maneira for, ou seja, manter aquele contacto telefónico ou chamadas por Zoom, o que seja, mas nós vimos ainda no primeiro confinamento aquelas aplicações de videochamada que dispararam, que toda a gente a fazer os jantares por videochamada e tudo isso. Isso aí é mesmo importante, não é? Claro. Para manter, apesar de estarmos, ok, cada um isolado em sua casa e tudo isso, mas manter a ligação com outras pessoas. Eu acho que é natural
as pessoas querem fazer sempre parte de um grupo e gostam de se sentir integradas e fazemos todos parte de Claro, uma sim, comunidade sim. em si. E se sentimos cada vez mais isolados, eu acho que é só mais um problema. Claro. Mesmo que consigamos Mas é fazer. aquela coisa de começas a se sentir mais isolado e depois, por já estar a se sentir mais isolado, vais tentar falar menos e depois também é aquele ciclo que vais-te isolando a ti próprio, não é? Uma coisa que eu tenho feito imenso com os meus amigos é... Nós não podemos estar juntos, não é? Nós fazemos, não é só, em vez de fazer videochamada, então como é que estás? Jogamos jogos online, tipo, jogos que se podia, jogos de tabuleiro ou Sim. coisa, jogamos online. Então, da mesma maneira, nós ficamos a ficar ao telefone às vezes tipo 2 horas e tal, quando estamos a jogar. Então, acho que isso traz um pouquinho a normalidade e pronto, sentamos lá todos na brincadeira uns com os outros, aquele espírito competitivo, ganhei, depois tu ganhaste. E pronto, acho que é uma boa ideia, uma boa alternativa para quem já está cansado também de chamadas e chamadas e chamadas, não é? Sim, Nesta sim. altura, é arranjar uma atividade qualquer que esteja para fazer, que é para fazer online. Sim. Isso para mim mudou completamente agora. Não, é tenho isso, feito é no fundo mudar um bocadinho a dinâmica, é acrescentar Claro. ali mais um bocadinho trocar um bocadinho do que já estávamos fartos de fazer no Claro. primeiro. Eu acho que no futuro, próximo, não é? Espero eu, que desportos de grupo acho que vão entrar muito bem nesta parte da saúde mental e de melhorar lá está, este sentimento quase de solidão e de isolamento. Eu vi, acho que foi há uma semana, cheguei a comentar contigo umas stories que o Keenan pôs no Instagram, que ele falava sobre isso. E na altura ouvi e fez todo sentido, que ele estava a falar da influência de, ok, estamos todos separados e não há bares, não há cafés, não há nada disso. E a importância que desportos de grupo, sejam os quais for, ele falou também de artes marciais no geral. No fundo, é de qualquer desporto que exista um grupo, não é? No nosso caso existe, e noutros desportos, sabe, um clube de boxe ou o que seja, existe sempre um grupo. E a importância que esse tipo de atividades vai ter no futuro, não é? Claro. Com tanta coisa limitada e com os contactos tão limitados, a importância que esses esportes vão ter no sentimento de Isolamento. sim, ou seja, as pessoas vão sempre sentir parte de um grupo, não é? Claro, isso é absolutamente essencial. A parte social do ser humano é uma das partes mais importantes que nós temos, um dos aspectos mais importantes que nós temos. Está a ser cortado agora. Exatamente. E pronto, uma pessoa tem, para ser mentalmente saudável, tem que ter contacto com outras pessoas, não é? Tanto com amigos como até com pessoas que não conhece, vai conhecendo. Acho que é assim a atitude. Como é o dia a dia, ter uma pessoa saudável, não é? E acho que o jiu-jitsu, por exemplo, falarmos do jiu-jitsu, que é o que nós fazemos, é o que eu posso falar com toda a Nós certeza, fazemos melhor. tem uma componente social gigante, não é? Nós, obviamente, fazemos o jiu-jitsu, vamos treinar, queremos ficar melhores, que temos os nossos objetivos dentro do jiu-jitsu, mas eu acho que 50% da razão das pessoas que fazem jiu-jitsu, ou mais, é pela componente social. Porque no tatame uma pessoa primeiro conhece pessoas de todos os lados, assim, não há diferenças dentro do tatame. Isto é uma coisa que eu nunca vi em nenhum lado. Eu acho isso espetacular. Não interessa quem tu és fora do tatame, dentro do tatame é tudo igual, não é? E pronto, acho que tens um contacto com outras pessoas, permite conhecer muita gente e estar num ambiente um bom ambiente que permite brincar, treinar, teres um objetivo, outra pessoa ajuda-te a chegar a esse objetivo, chega ao fim do treino, toda a gente se senta e fica na brincadeira uns com os outros, ou a falar de alguma coisa. Eu acho que a maior parte das pessoas que fazem jiu-jitsu fazem por esse motivo. E eu acho que o jiu-jitsu, tenho a certeza que o jiu-jitsu vai ser uma ajuda enorme para os praticantes de jiu-jitsu que se estão a sentir assim, mais isolados. Sim, porque ninguém que treina
por exemplo, o treino é às 11, ninguém chega às 11 e o treino acaba, vamos imaginar, à meio-dia e meia ou à 1 e bate meio-dia e meia e vamos embora. Ninguém faz isso, não é? Ou se fizer é porque tem alguma coisa para fazer e tem o horário ali restrito, porque a maior parte das pessoas acaba de treinar e ficamos todos na conversa, sempre. Não, toda a gente diz, a melhor parte do treino. A melhor parte do treino é isso. Lá está, esses momentos é que são, é o que estás a dizer, se calhar a maior parte das pessoas, mais de 50%, fazem o jiu-jitsu ou praticam uma atividade desse género por causa disso, por causa desses momentos todos de inclusão e no fundo, de descontração. É aquele momento do dia que efetivamente não há aquele stress do trabalho, não há aquele stress do trânsito, se calhar te chateaste, já vens irritado. Qualquer problema de fora, tu entras naquela 1h30, 2 horas que estás a treinar, ou melhor, 1 hora que estás a treinar e depois mais aquele bocadinho no final que só estás a descontrair com os teus amigos. Aí nada te chateia, não é? Claro, é um sentimento que é só. Quem faz jiu-jitsu sabe o que é que eu estou a falar. Que é mesmo, tu não consegues treinar com um problema na cabeça. Das duas, uma, ou tu treinas e esqueces o problema, ou então o problema é realmente muito grande e tu não consegues treinar. Não é? Sim. Então, foi sempre assim, toda a minha vida, sempre tinha um problema. Quando eu treino, imediatamente depois do treino fica melhor. Eu olho para aquilo de outra maneira, estou mais calmo, consigo lidar com aquilo 1000 vezes melhor. Sim. E isso é pelo treino em si, pela sensação de treinar, de desgastar alguma energia, e também pela boa vibe, pelo bom ambiente que tem o desporto em geral. Não é só o jiu-jitsu, mas, mais uma vez, falando do que eu sei, especialmente o jiu-jitsu. Sim. É isso, acabas por depois também relativizar e olhar para o problema de outra forma, não é? Às vezes estás ali de cabeça quente, não é? Seja o que problema for, estás ali de cabeça quente a olhar para uma coisa, vais treinar, já desgastaste tudo, as tuas energias ficaram todas no treino. Se calhar já consegues olhar para aquilo de outra forma, já sais, já não te chateias no trânsito, no primeiro cruzamento que passa, já deixas passar. Já ouvi isso de vários alunos, tipo, no final, eu até era mesmo irritado no trânsito, qualquer coisa, já buzinar e tudo, agora já vai, tranquilo, já não se chateia nem nada disso. Eu acho que essa parte é mesmo importante. Mas ainda pegando nisso, acho que há ali uma faixa etária que se calhar ainda não se falou tanto do impacto que toda esta parte vai ter, toda esta situação vai ter, que são as crianças. Porque é que eu digo isto? Porque, lá está, também tu dás aula do juvenil, dou justamente com o Sérgio e com o Diogo, damos aos mais pequenos. Continuamos agora nesta fase que estamos a trabalhar em casa com online, e o que eu noto é que, lá está, os miúdos, se calhar não se fala tanto porque eles próprios não falam tanto sobre isso, não é? Os adultos, quando têm um problema... E é inconsciente também, se calhar também não sabem falar, não sabem parar e dizer, estou-me a sentir muito sozinho, estou a sentir falta de... É isso, não é? Se calhar mostram com outras coisas, mas não passam essa ideia tão bem como os adultos. Mesmo os adultos, lá está, e por isso é que este problema... E por isso é que às vezes este é um problema tão grave, é que não conseguem, às vezes ou não querem, mostrar que estão mal. Mas pronto, voltando às crianças, eu acho que só vamos ver o impacto que toda esta situação está a ter daqui a uns tempos. Não vai ser imediato. Ter os miúdos tão isolados ou habituá-los a tudo online, se calhar vai chegar a uma altura que, se eles tiverem que escolher, por exemplo, ok, vamos ao cinema todos juntos, se calhar vão escolher tipo, não, vamos ver Netflix cada um em sua casa, e já não procuram aquele contacto, já não procuram aquele contacto. Estão a aprender a socializar, a aprender a fazer as coisas em grupo. Isso é uma competência como as outras, não é? Eu não sou nenhum especialista nisso, mas eu acho que é uma competência como as outras. E pronto, adquire-se com prática. E se estás isolado em casa, não tens como adquirir, não é? E como é que tens notado isso nas aulas online? É assim, no início, notava que
ainda não se estavam a sentir muito. Não estavam a sentir muito aquilo do ir para casa e de não estarmos frente a frente uns com os outros. Agora já sinto um bocado na motivação deles. Se já para os adultos é difícil, e eu também tento dizer isso às vezes a alguns pais, se já para os adultos é difícil estarem motivados ou treinar em casa, muitos dos nossos alunos dizem-nos isso, que pá, é difícil treinar em casa, não é a mesma coisa, e é normal, nós percebemos. Para as crianças ainda mais, não é? Nesta fase, se calhar no início era mais fácil e ok, primeiras semanas tudo bem. É uma coisa diferente, não é? Agora já noto assim eu acho que no fundo é falta de motivação para treinar. E eu lembro que logo quando tivemos o primeiro confinamento, no primeiro treino que nós tivemos aí de volta, apesar de não haver contacto, apesar de não haver nada, só o facto de eles estarem frente a frente com os amigos que já não viam há 2 ou 3 meses, não me lembro bem quando é que estivemos fechados, só o facto de eles estarem frente a frente com eles, e eles tinham estado... Era logo uma alegria. Claro. Para mim foi espetacular. Eles tinham estado em contacto online, ou seja, nós tínhamos continuado as aulas online, mas foi uma diferença gigante. Eles chegarem lá em cima e estarem frente a frente com os outros, até foi um bocado difícil assim de gerir aquilo. Eu acho que vai ser assim, mas vai ser com toda a gente, mesmo quando adultos. Eu, por exemplo, falo por mim, quando voltar a ficar normal, voltares a ver os teus amigos, acho que vou estar tão feliz como um miúdo de 8 anos, não é? Sim. Porque tu vês as coisas, eu acho que nesta altura, uma coisa muito importante de lidar com esta situação é a maneira como tu vês. Para mim, uma coisa que eu aprendi com o jiu-jitsu é: derrotas acontecem, como coisas más, agora uma pessoa tem que tentar exprimir o melhor de cada coisa má que acontece, não é? Para mim, uma das coisas a retirar destes confinamentos, pandemia, é o que é que uma pessoa fica em casa a pensar que queria fazer. Okay? E depois, como assim? Por exemplo, o que é que eu estava a pensar? Ainda hoje estava em casa, estava a lembrar de viagens que fiz, estou com saudades de viajar. Então, quando voltar, há certos sítios que eu queria ir, mas que eu estava a adiar, não vou para o ano. E pronto, entendi, ok, o que é que eu gostava de fazer que eu não posso fazer agora? Quando voltar as coisas ao normal, é isso que eu vou fazer, não vou esperar mais. Ok. Estás a entender? Não vais deixar para depois. Exatamente. Então, o que é que eu gostava de ter feito que não posso fazer agora? Então, é um determinado número de coisas. Mas é enumerar, saber, quando abrir, fazer. Não ficar à espera. Eu acho que isso é uma lição muito grande que eu aprendi. Outra coisa, isso é mais no primeiro confinamento, quando ficámos todos fechados em casa, eu não pude ver a minha mãe durante não sei quanto tempo. E quando vais ver a tua mãe, aquela coisa, não vou jantar a casa mesmo, mas dás valor, porque obviamente é a tua mãe, mas é pronto, a minha mãe. Dás como garantido. Dás como garantido. Quando eu passei 2 meses ou 3 meses sem ver a minha mãe, eu não sabia que podia ter tantas saudades da minha mãe. Sim. Então é aquela coisa que eu aprendi, nunca mais esqueci. Então é como se te abrisse os olhos, ok, isso agora já sei como é não ter, vou dar devido valor. Pronto, e é isso, eu estou a dar alguns exemplos para mim viajar, e o caso da família, mas é assim em tudo, treinar, pronto, e vai depender de outros objetivos, varia de cada pessoa. Sim, não, acho que esse ponto é mesmo muito importante, ver, ok, tu no fundo estás a falar de coisas que até querias fazer antes, que estavas a adiar, e eu acho que dá para pegar também nesse ponto e ver ainda de outra forma, que é aproveitar estas alturas, que até já tínhamos discutido isto, que era, tu disseste, se calhar esta altura nunca mais vamos ter uma altura como esta, que estamos a viver, pelo menos esperamos nós, não é? Em que o mundo está um bocadinho parado. Não digo parado, mas a andar um bocadinho mais devagar. E isso dá-nos algum tempo para trabalhar noutras coisas. Claro.
E também já tínhamos falado sobre isso, que era o tentar sair destes confinamentos melhor do que nós entramos. Não é? Eu acho que acho que há duas formas de fazermos isso, que é ou desenvolver alguma competência ou skill, que queira chamar, que nós já tínhamos, arranjar ali uma forma de dar a volta a esse problema todo. Ou seja, por exemplo, não posso treinar jiu-jitsu, mas como é que eu posso voltar melhor do que o que estava sem poder treinar jiu-jitsu? E isso pode ser o trabalho de mobilidade, por exemplo, o trabalho técnico, posso estudar muito mais jiu-jitsu, posso fazer uma série de coisas. Ok, mas pegar então noutra perspectiva, não digo melhorar uma coisa que nós já tínhamos, mas se calhar aprender uma coisa nova que, como tu estavas a falar das viagens, se calhar sempre usamos para a frente. Sempre gostava, sempre quis aprender a falar alemão, por exemplo. Ok, se calhar não vai haver uma melhor altura para isso do que agora. Claro, é assim, eu tenho esse ponto, para mim é o ponto mais forte, é o ponto em que eu mais me apoio assim nesta altura, que é, eu sou uma pessoa que a coisa que eu mais gosto de fazer é melhorar, sentir que estou a melhorar. Então, acho que a coisa mais perigosa que uma pessoa tem é, nesta altura, ok, fecharam-te em casa 3 meses, só porque te podes sentir injustiçado não significa que devas não fazer nada, entendes? Então, eu quero muito ganhar um campeonato, treinar para ganhar um campeonato, mas fecharam-me em casa, pronto, foi injustiça, não vou poder fazer nada e com razão. Pronto, não posso fazer e sinto-me triste e pronto, uma pessoa pode fazer isso. Mas eu acho isso muito perigoso porque vai impedir de andar para a frente. Percebes? Eu acho que o mais importante que realmente andar para a frente é ter a mentalidade de andar para a frente, independentemente da situação. E isso foi isso que eu me apoiou. Foi aí que eu me apoio nesta altura e é isso que para mim mantém a minha sanidade mental nesta altura. É que eu tenho sempre um objetivo. Quis sair da pandemia melhor do que entrei. Tanto a nível do meu jiu-jitsu, eu sinto que agora sei muito mais jiu-jitsu do que sabia antes. Eu já vou dar um exemplo de como é que eu fiz e como é que uma pessoa pode fazer se estiver interessado em fazer o mesmo. Tanto como o nosso trabalho aqui na equipa, nós aproveitámos, o nosso lema foi usar esta altura para fazer tudo que na altura, tudo o que não podemos fazer na altura normal, como por exemplo este próprio o Off the Mat Talks, e pronto, eu acho que isso, o facto de ter objetivos e de conseguir os objetivos, ok, tenho este objetivo, consegui, agora tenho o outro. Acontece duas coisas. Primeiro, vais-te sentir bem contigo próprio, porque realmente estás a conseguir objetivos, certo? E segundo, e terceiro, estás realmente a melhorar, realmente vais aproveitar esta altura para sair à frente de outras pessoas. Numa altura em que é tudo muito competitivo, eu acho que quem realmente consegue fazer uma coisa nesta altura vai sair um passo à frente do resto das pessoas. E pronto, eu acho isso importantíssimo, não é? Em termos de desculpa, que é no que eu estava a falar, de como é que no jiu-jitsu, como é que eu posso evoluir estando em casa sendo que não posso treinar? O que eu fiz é tentar entender melhor o jiu-jitsu, não é? Eu quero fazer guarda-aranha, eu quero entender como é que funciona o jiu-jitsu. Partis isso de uma perspectiva mais teórica, mesmo. Ou seja, uma análise análise de vídeo e como é que nós podemos fazer isto? Não é só ver o vídeo, um erro muito comum, eu estava a discutir com o Alex no outro dia, pronto, vou estar jiu-jitsu, vou ver lutas e ver uma luta aqui, ver uma luta ali, coisas que não têm nada a ver. Então, eu acho que o objetivo de ver lutas é começar a encontrar padrões. O que é que eu gosto de fazer sempre que eu vejo lutas? Eu não vejo lutas aleatórias. Ou eu vejo da mesma pessoa, ou eu vejo de pessoas que fazem a mesma técnica. Estás a entender? Sim, por exemplo, pensas demasiado, não é? Não, senão não aprendes nada. Tu aprendes a reconhecer padrões. Ok, ele raspa sempre que tem uma mão na calça e uma mão na lapela. Estás a entender? Então, ok, já sei de onde é que ele raspa. Agora, como é que ele faz? Ele puxa primeiro, empurra. Depois tu vês com vários adversários porque tem reações diferentes. E exatamente. Porque é que este funcionou? Foi por causa disso. Porque é que este não funcionou? Foi por causa daquilo. E como é que tu percebes que realmente estás a entender mais? Quando consegues prever algumas coisas, é o que eu gosto de fazer. Eu começo a ver a luta e eu
pá, não fica a ver a luta em velocidade normal, mas começa a pôr pausa, olha para a posição e começa a prever, ok, ele vai fazer isto, ou ele vai tentar fazer a raspagem, vai funcionar ou não? Ele vai funcionar por causa disto, e raspou. Ok, então já estou a entender como é que isso funciona. Quando voltares para o jiu-jitsu, quando voltares a treinar, tu vais voltar com uma mentalidade muito à frente. Já vais perceber como a raspagem, porque é que uma raspagem funciona, quando é que funciona, quando é que não funciona. Porque isto é uma coisa muito complexa. Porque aí eu acho que não decoras, lá está, o que tu estás a dizer é que eu acho que é das maneiras mais, acho que é a maneira correta mesmo de aprendermos, seja o que for, neste caso jiu-jitsu, que é compreender e não decorar. O que estás a fazer Claro. é pensar muito sobre as coisas. Acho que esse conselho de ver as lutas dessa forma, acho que faz com que as pessoas deem um salto, porque eu acredito que 90% das pessoas que veem as lutas, mesmo que pensem que estão a estudar a luta só porque estão a ver, no fundo estão a ver como se fosse como se estivessem a ver um jogo de futebol, ou que seja, estão a ver quase como um entretenimento. Claro, Que não está nada, que não tem mal. Não tem mal nenhum, muitas Exatamente. vezes eu gosto de ver só para curtir, ver isso. uma porrada e está-se bem. É Mas isso. eu não vou, é preciso eu entender que eu não vou aprender, não vou ganhar nada de novo, Sim. ou a probabilidade de eu ganhar alguma coisa de novo vai ser pequena. Sim, é isso. Acho que é muito importante depois distinguir essa parte. O que tu estás a fazer é uma coisa muito mais técnica e acho que é um dos conselhos mais valiosos para quem quer melhorar o jiu-jitsu. E que eu acho que é uma das coisas que acho que é um conselho que passa não só para esta fase em que nós estamos, mas mais para a frente. Claro, é assim, eu aprendi todo o jiu-jitsu, mas a maior parte do jiu-jitsu que eu tenho, eu aprendi online. Obviamente aprendi imenso com o Manuel, só que o Manuel sempre passou as posições para o pessoal que treina por hobby, não é? Eu tinha que ser muito mais especializado, eu tinha que saber o que é que as outras pessoas estão a fazer, o que é que não estão a fazer, como é que funciona, como é que não funciona. E, como é óbvio, o Manuel não estava tão atento a isso, porque não era o objetivo. A maior parte das coisas que eu aprendi, 99% que eu aprendi com o Manuel foi tudo mental, técnica. Aprendi online porque nunca tivemos assim, no início não tínhamos um núcleo competitivo assim forte mesmo, para ir lutar o Mundial, ganhar o Mundial. Então tudo que eu aprendi foi online. Então eu não estou a fazer isto agora, eu fiz isso a minha vida toda. Agora, só que eu antes fazia isso. Eu estou a falar por experiência, eu antes via as lutas e vou ver o Rodolfo Vieira contra o Bernardo Faria. E agora vou ver o Langui contra o Lobo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, então eu não retirava nada. Depois, tu chegas ao final e dizes assim, o que é que eu aprendi com isto? Nada, curti. Gostei, mas no final o que é que eu sei mais alguma coisa do que eu que sabia, antes de ver as lutas? Pá, se calhar tens uma ideia, mas não consegues pôr em prática esse conhecimento da forma como tu estavas a fazer, de reconhecer esses padrões, ter os conceitos, ligar reações, dizer assim, ok, se ele fizer isto, eu faço isto. Claro, isso é uma coisa muito técnica, esse pormenores, muita atenção. Acho que é uma coisa que nem toda a gente vai gostar de fazer. Eu não digo que toda a gente faz jiu-jitsu para melhorar tem que fazer isso. Quem gostar de analisar, quem tiver paciência, é uma excelente maneira, eu acho que é a melhor maneira de aprender jiu-jitsu, é assim. Aprender técnica, é assim. Esse aí é um trabalho extra mesmo. Exatamente. Quem gosta, eu acho que para começar, por exemplo, a fazer isso, eu aconselho a ver lutas mais no sentido do entretenimento, como estávamos a dizer. Tipo, ver as lutas só, ok, vou pôr uma luta a dar de alguém que eu gosto de ver, por exemplo, e vejo a luta. Ok. E depois também estar habituado, porque eu acho também difícil começar do nada a fazer esse estudo, não é? Eu acho que é difícil, por exemplo, alguém que não tem o hábito de ver lutas, de repente, tipo, ok, eu vou analisar estas 10 lutas. Pá, esquece. Não, acho que é muito difícil ter cabeça para fazer isso. Agora, estando habituado a ver lutas porque lá está, isso é daquelas coisas mais usadas noutros desportos, que se calhar o jiu-jitsu, como ainda está a crescer no fundo, ainda está a ser implementado, ainda não é normal assim, toda a gente ver os jiu-jitsu, mas acho que essa dica que tu deste é muito importante, essa parte do melhorar do jiu-jitsu mesmo. Uma coisa muito importante que tu falaste também é que eu falei já no final,
qual é que é a melhor maneira de aprender, mas há um caminho. Não se pode esperar que uma pessoa que nunca viu uma luta de repente está a estudar os detalhes, onde é que está o dedo do pé, se o peso está no lado contrário, não funciona assim. Primeiro começa a ver umas lutas, vê se gosta. Há pessoas que gostam de ver lutas. Eu sempre gostei, mesmo sem estudar nada e querer aprender, eu sempre gostei de ver lutas. Quem não gostar, não é uma opção. Se calhar vai mais pela parte física. Mas, ok, gosto de ver lutas. Primeiro é isso, ver lutas em geral, gostei, excelente. E depois, passo número 2, ok, o que é que eu gostaria de aprender? Ou um lutador que eu gostava de ver, que tem um jogo que eu gostava de ver. Eu sempre fui o Langui. Foi quem me apaixonou pelo jiu-jitsu, foi o Michael Langui. Eu olhava para o jogo dele, eu quero ter um jogo dele, eu quero fazer jiu-jitsu como ele faz. Eu lembro. E então pronto, eu gostava de ver lutas dele, mais uma vez, via mais no entretenimento porque achava o jiu-jitsu dele incrível. E depois comecei a reparar em padrões. Então primeiro começo a ver lutas em geral, gostei. Vejo um lutador, porque gosto do estilo dele, perfeito. Depois começo a entender, ok, como é que ele faz o que ele faz? Então, monta aqui, depois vai para lá, quais são as raspagens que ele faz? Depois começa a notar em padrões, faz sempre a mesma raspagem, faz sempre ao mesmo lado. Para um lado ele faz uma, para o outro lado ele faz outra. E pronto, depois vais tentando reparar coisas mais detalhadas. E muito importante deixar isso destacar, assim, não dá para passar do nada para ver todos os detalhes possíveis e imaginários, é um processo. E não acho que seja só isso, acho também é importante quem está a tentar fazer esse estudo já ter algum conhecimento do que está a estudar. Ou seja, o que é que eu acho? Por exemplo, alguém que nunca fez berimbolo ou que nem faz ideia do que é o berimbolo, começar a estudar na luta pode ser muito, muito difícil e depois desmotivador. Porque vai ser difícil perceber. Agora, claro, até para mim já é difícil sabe fazer. às vezes. É isso, tipo, pode, eu acho que, por exemplo, se já souber fazer, é um bom ponto de partida. Claro. Agora, quem não, por exemplo, nunca faço meia guarda, se calhar tentar ver logo na luta é difícil. Se calhar tentar ver, se calhar, ou ver algumas técnicas e depois sim vê-las em prática. Não sei, acho que é claro. Sim, quem precisar de ajuda neste tema, é só mandar mensagem que eu ajudo no que for preciso, ou numa técnica específica, ou alguma dúvida de como estudar luta, é só mandar mensagem que eu ajudo nisso. Foco Jiu-Jitsu ou fora do Foco Jiu-Jitsu. Tenho todo o gosto em ajudar. Acho que isso vai ajudar bastante, qualquer ajuda que seja preciso. Depois acho que há ali um ponto, agora também estamos a falar um bocadinho mais de competição e tudo isso. Toda esta situação também afetou em duas formas os atletas, neste caso eu acho que é atletas no geral, porque muito poucos desportos não foram afetados, não é? Eu acho que a grande maioria dos desportos foram afetados e bastante com esta situação toda. E acho que isso pode ter efeitos em duas coisas, que é, primeiro, mais uma vez, na parte do bem-estar e na saúde mental dos atletas, e depois também na sua carreira, no fundo, porque a carreira de um atleta, no fundo, é curta. Não é como a carreira de um médico ou a carreira de um engenheiro, o que seja. A carreira de um atleta são alguns anos, e perder um ano, como foi este o caso, em alguns países, em outros países foi menos um bocadinho, mas o caso de Portugal, por exemplo, foi um ano. Qual é que tu achas que é o impacto que isto teve ou que ainda vai ter nos atletas? Sim, é muito complicado, não é? Porque uma pessoa, quem é atleta, vive de competições, coisas que acontecem da ano e de repente, se não há competições, o que é que eu vou fazer, não é? O objetivo que a pessoa trabalha é treinar para chegar àquele momento, chave, não é? E aqui não há, então neste ano não houve. Então mais uma vez, voltando à mentalidade que eu estava a falar, é fácil uma pessoa desmotivar e dizer, porra, eu ia ganhar o campeonato, mas não aconteceu. Eu estava no meu melhor ano, mas não foi. E é fácil uma pessoa, só porque tem razões para ficar triste,
ou desmotivado, realmente ficar desmotivado. Para mim não funciona assim. Só porque eu tenho razões para, não significa que eu tenho que. Então, a maneira como eu vejo isto pessoalmente, eu não penso, como eu não tenho nenhuma garantia, eu não penso que eu vou treinar para ter a competição no dia X. Eu simplesmente, ok, este momento, este ano, é uma oportunidade. Oportunidade para quê? Para eu melhorar sem haver competições. Então, eu vou pegar neste ano, eu vou melhorar o máximo que eu puder. Como se tivesses competições. Como se tivesse competições. E agora, eu vou treinar, eu vou me dedicar, vou aprender como se a minha competição fosse amanhã. E eu não penso na competição em si. Eu penso simplesmente em melhorar. Por exemplo, nós tínhamos o Abu Dhabi, que era suposto acontecer na próxima semana. Estava inscrito, tinha tudo, mas não aconteceu. Eu não fiquei a viver, tipo, vai haver aquele Abu Dhabi. Eu sabia que havia a possibilidade de não existir Abu Dhabi, não é? E... Aliás, esse foi cancelado já 2 vezes. Sim. Adiado 2 vezes. E a minha preocupação não é, se me disserem, ok, vai haver uma competição amanhã, pronto, estou preparado. Se vai haver competição daqui a um ano, não há problema nenhum. Eu vou dar o meu máximo nesta altura, é uma oportunidade, mas é a oportunidade que eu tenho para dar um passo que eu normalmente não poderia dar. Então, para um atleta, acho que é importante ter uma mentalidade inteligente, que é adequar a mentalidade e os objetivos à situação. Não dá para ter a mesma mentalidade que uma pessoa tem normalmente, que é, tenho 3 meses, vou treinar e vou lá competir. Não dá, não é possível. Então uma pessoa tem que se adaptar um pouquinho. Então é a maneira que eu vejo e pronto, para mim tem tido resultados excelentes. É complicado, não é fácil, mas pronto, realmente tenho conseguido fazer um trabalho que normalmente não ia conseguir fazer. No fundo, não para tentar resumir, mas para tentar se calhar tirar um ponto-chave, porque eu acho que eu tento ver não só esses aspectos, mas tento aplicar esta visão para tudo, no fundo. Às vezes não é fácil, como tu estás a dizer, por exemplo, nesta situação não é fácil ter essa cabeça fria para analisar as coisas dessa forma, porque é muito fácil deixar-te levar pelas coisas más, mas eu acho que uma das coisas que eu tento aplicar sempre é distinguir o que é que eu posso controlar e o que é que não posso controlar. Não é? Isso é muito importante, até na competição. Eu acho que sim. Mas eu tento aplicar isso em tudo, porque acho que se conseguindo fazer isso, fica muito mais fácil de lidar com todas as coisas que vão acontecendo. A partir do momento em que tu consegues distinguir o que é que está no meu controle ou não, faz uma diferença gigante. Por exemplo, tu consegues controlar quando é que o Abu Dhabi vai acontecer? Não, mas o que é que tu podes controlar? A forma como tu treinas, ou a tua qualidade técnica, a tua preparação física. Tudo isso tu podes controlar, então foca-te nisso, porque não vale a pena estar a gastar energias e estás-te no fundo a enterrar cada vez mais se só pensares nas coisas más, não é? Acho que aplicar essa mentalidade, acho que no fundo é uma maneira fácil de ver as coisas. Claro que de um ponto de vista teórico é muito fácil, ok, é fácil fazer essa separação. Uma das coisas que eu notei que fez a diferença é começar a aplicar isso em coisas pequenas. Estás a perceber? Não sei. Em exemplos não tão difíceis. Por exemplo, se calhar olhar para esse, se começasse a tentar aplicar isso nesse exemplo da Abu Dhabi, se calhar não era fácil. Porquê? Porque é uma coisa verdadeiramente difícil de tu dizeres assim, ok, calma, não vai ter Abu Dhabi, mas há coisas que eu posso fazer. Exatamente. Mas se calhar mesmo durante o dia, coisas triviais vão acontecendo. Se tu conseguires aplicar isso, e acho que começa a ficar uma coisa automática na tua cabeça. Por acaso sempre tive essa qualidade de acontecer alguma coisa, não posso mudar, pronto, tranquilo. E acho que é uma das melhores qualidades que eu tenho. Ok, ter um ponto de vista, não posso fazer nada acerca disso, então pronto. Muitas vezes coisas, por exemplo, já há alguns anos, pronto, bati o carro. Mas foi aquela coisa, bati o carro, vou ter que ir arranjar, não sei o que é. Posso dar uma coisa em relação a isso? Não, usei o carro, vim treinar. É isso. E acho que muitas vezes não é fácil, não é? Sim. Mas é isso, é nessas coisas mais
pequenos, não digo que seja pequeno, não é? Às vezes Não, mas é aquela coisa que, não, eu falei disso porque é a coisa que normalmente era desnecessário, chateia, uma pessoa fica logo mal disposta, sim. mas é importante se conseguires não manter isso, ok, não posso mudar para não, já aconteceu, não já? Opa, pronto, olha. É isso. Não, por acaso aconteceu uma coisa muito parecida, que foi, eu disse, há umas semanas estava a chegar a casa, tipo aí a 500 metros de casa, furei o pneu. A chover, tipo, ter que trocar o pneu, ter que trocar o pneu, a chover, tudo isso. E lá está, se calhar se não pensasse desta forma, pá, se calhar insultava tudo e todos, não é? Sair do carro porque está a chover, tem que buscar o pneu, mas pá, ok, é uma coisa simples, tem solução, tudo o que eu fizer dessa forma não vai afetar, ok, o pneu está furado, não há nada que eu possa fazer tipo, para voltar a encher assim do nada. Então, ok, deixa-me focar no que é que eu posso fazer e tentar ter calma para tentar resolver essas situações. Mas lá está, é uma coisa, esta aqui não era tão simples quanto isso, mas se calhar começar com coisas simples e quando uma pessoa repara, quando uma pessoa até começa a ganhar consciência e começa a aplicar isso em todas as coisas que vão acontecendo. Seja, por exemplo, uma desilusão com alguma pessoa ou uma reação de alguma pessoa, por exemplo, faz uma coisa qualquer e alguém fica ou muito chateado contigo, insulta e se tu conseguires pensar, tipo, ok, muda alguma coisa se eu também ficar chateado, se eu responder, se eu reagir da mesma forma, exatamente, só piora. Então, ok, calma, o que é que dá para fazer? O que é que dá para espera indignada, fala amanhã outra vez e resolve-se. Exatamente, ter essa mentalidade um bocadinho mais fria sobre algumas coisas acho que ajuda bastante, ainda por mais nesta fase. Para concluir, nesta situação toda, se conseguimos aplicar estes conceitos todos, primeiro pegar nas dicas que tu disseste, de tentar melhorar, tentarmos sair desta fase que já está a acabar, mas ainda vamos a tempo, lá está, de melhorar alguma coisa, pegar em alguma coisa que queríamos começar a fazer. Por exemplo, o exemplo que tu deste, que eu achei mesmo muito fixe, o das viagens, que tinhas essas viagens assim meias presas se calhar tu dizias, gostava de ir sei lá, à Holanda, mas era tipo, ok, para o ano vou, também agora não dá jeito e vai para o ano. Agora meteste na cabeça que, ok, mal dê, a viagem está comprada. E acho que muita gente ainda vai a tempo de fazer uma coisa desse género. Não digo, pode ser viagens, como pode não ser viagens. Pode ser, visitar aquele amigo que já não visita há muito tempo. Ou abrir um negócio que já não abri há muito tempo. Que já aquilo está na cabeça já para abrir há não sei quanto tempo, mas nunca é a altura certa. Ou querer aprender a fazer uma coisa que já não fazia, que já está na cabeça há muito tempo, mas que não é a altura certa, agora não e não sei o quê. Tentar fazer agora. Ainda vamos a tempo de claro, o que interessa é muitas vezes é fazer. Pronto, e ponto final, não ficar a pensar, porque depois como se sente-se mal nessas alturas, não é? Então acho que é uma das grandes lições a aprender desta situação toda. Obrigado por terem estado connosco até ao final, esperamos que tenham gostado. E se tiverem alguma sugestão para um próximo tema, podem deixar nos comentários ou enviar-nos mensagem no Instagram ou no YouTube e vemo-nos no próximo.